A paz do Senhor aos nossos irmãos, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online, debaixo da graça do nosso Deus e também debaixo da orientação do nosso pastor Pedro Barbosa, aqui na página da nossa congregação ADMP Independência e também através do nosso canal no YouTube. Lembrando aos irmãos que nós estamos realizando os nossos cultos online todas as terças, quintas e aos domingos. Os irmãos então fiquem atentos aos horários dos cultos para que os irmãos possam se reunir com seus familiares e nós cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que de forma online, não reunidos no templo, mas que nós possamos nos reunir, termos essa comunhão e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós iremos ouvir um louvor com o nosso Ministério de Louvor Geração Eleita e em seguida nós vamos meditar num pequeno trecho da palavra do nosso Senhor. Reúna-se com seus parentes aí da sua casa e nesse momento crie uma atmosfera de culto para que junto nós possamos realizar esse culto e adorarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria nesse momento convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada juntamente conosco no livro de Colossenses, capítulo de número 2,
versos de número 6 e 7. Carta, segundo o apóstolo Paulo, à igreja de Colosso, capítulo de número 2, nós iremos mencionar os versos de número 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Que nosso Espírito Santo nesse momento possa abrir o nosso coração e que nós possamos receber esta palavra que vem de Deus para as nossas vidas. Que ela sirva de edificação para o nosso lar. Ainda que uma palavra simples, ainda que uma breve palavra, mas palavra de Deus, palavra que nos sustenta e palavra que nos edifica. Este versículo que nós acabamos de ler, ele nos convida a continuar vivendo em Cristo, assim como um dia nós recebemos Ele, com todo amor, com toda ênfase, com toda humildade, com toda gratidão, com toda retidão e com toda a nossa força física, com todo o nosso investimento. Nós devemos continuar a viver nele. E o versículo continua dizendo que nós devemos continuar enraizados e edificados nele, firmados na fé. Nós queremos aqui neste versículo destacar a palavra enraizado, que nesta versão pode ser um pouco diferente do versículo da sua, mas traz o mesmo sentido de edificação e de estar enraizado. A palavra enraizado, ela nos dá o sentido de se fixar, de algo que consegue se estabelecer, de algo que consegue se posicionar e se estruturar naquela posição. O melhor exemplo que nós temos, com certeza, é de uma árvore que, quando plantada juntamente ao solo, as suas raízes começam a crescer naquele solo, aprofundar-se, e aquela árvore então se estabelece e se fixa naquele solo, de maneira então que a sua raiz a sustentam, não só a alimentando e trazendo o seu crescimento, mas também fortalecendo aquela estrutura para que ela possa permanecer e estar fixa, independente da situação que ela venha enfrentar. Nós vemos então que a raiz ela é muito importante. Ela serve tanto para fixar e assegurar aquela árvore naquele solo, como também ela serve para alimentar aquela árvore que ali está estabelecida neste local, neste solo. Nós queremos fazer uma breve comparação e uma meditação muito simples com a igreja do Senhor. Nós, como cristãos, nós devemos permanecer enraizados nele, através da palavra. Mediante qualquer situação, nós devemos permanecer fixados, enraizados na sua palavra, pois a palavra do Senhor, ela trará aquele alimento suficiente para nós estarmos de pé diante de qualquer situação. Ela nos trará a estrutura suficiente para nós estarmos firmados, independente de qualquer situação que nós possamos estar enfrentando na nossa vida. Pois os tempos de crise, eles revelam justamente onde nós estamos enraizados. Se nós estamos enraizados na palavra do Senhor, se nós estamos enraizados no Senhor Jesus mediante a nossa fé, nada pode abalar o nosso pensamento, nada pode abalar a nossa estrutura, porque a palavra nos sustenta, a palavra nos traz esperança, a palavra nos traz o alimento necessário para que a nossa vida esteja fixada e estruturada no Senhor. Então é importante que nós reguemos esta raiz. É importante então que nós busquemos essa profundidade no solo da palavra. É importante então que nós não paramos, mas que continuemos a viver nele.
enraizados e edificados na sua palavra. Que nós não podemos, irmãos, nos conter mediante a situação que nós estamos passando. Nós não podemos simplesmente nos sentir apáticos à situação que estamos vivendo, mas nós devemos procurar se encher do Espírito Santo e se enraizar na palavra do Senhor Jesus Cristo. É importante que nós continuemos meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor traz o alimento necessário à nossa alma. Isso é muito importante para nós. Senão, no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado por Satanás, ele não responderia da forma que ele respondeu ali em Mateus capítulo 4, verso 4, onde ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo disse isso justamente porque o homem não depende só de pão para sustentar a sua estrutura. O homem não depende só de pão para alimentar o seu ser por completo, mas ele necessita de toda a palavra que procede de Deus, para que a sua alma, para que o seu espírito esteja preparado, para que o seu ser esteja fixado no Senhor, para que a sua vida esteja estruturada no Senhor. Ele é a rocha perfeita, ele é o solo perfeito para nós enraizarmos as nossas vidas. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa que nos trará a fixação, a firmeza e a estrutura que nós precisamos e necessitamos para enfrentar qualquer situação adversa e qualquer situação de bênçãos que vem sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos fixados em Jesus, nós estamos fixados em sua palavra. A sua palavra nos consola no momento de tristeza. A sua palavra nos dá esperança no momento em que nós pensamos que não tem mais solução, não tem mais jeito para a situação que nós estamos vivendo. A sua palavra nos traz o consolo. A sua palavra ainda nos traz esperança. Por isso é importante que nós como igreja, nós como crente, devemos estar enraizados na palavra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala muito sobre estar bem estruturado sobre Ele, quando ele se refere a Ele mesmo como rocha, em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, que diz que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele é prudente, ele é semelhante ao homem que conhece a palavra e a pratica, porque aquele que conhece a palavra de Deus e a põe em prática, este homem está estruturando a sua vida no lugar certo. Por isso, não tenha dúvidas, não tenha sombra de variação sobre a sua vida. Se você conhece a palavra, se você busca a palavra, se você permanece na palavra e você continua a edificar a sua estrutura na palavra, pode ter certeza, o Senhor Jesus Cristo está te alimentando através desta palavra. O Senhor Jesus Cristo está te estruturando através dessa palavra. E o Senhor Jesus Cristo está te fortalecendo através dessa palavra. E você vai poder enfrentar qualquer tipo de situação adversa que você viva perante a face desta terra, perante a nossa vida como homem comum. E é importante estarmos realizados nele não só para estarmos fixados, não somente para estarmos bem estruturados, mas também porque a palavra de Cristo diz, Jesus mesmo mencionou em João capítulo 14, 23, dizendo, se alguém me ama, este obedecerá a minha palavra. Então o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha isso que interessante, o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, que edifica a sua estrutura de vida sobre a palavra de Deus e obedece, ou seja, pratica a palavra, então Deus o amará e ele virá. Jesus Cristo diz, nós viremos, virá Deus, virá o Senhor Jesus Cristo, virá o Espírito Santo e faremos morada nele.
A partir do momento em que você então edifica a sua vida, enraiza a sua vida na palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo faz morada em seu ser. Esse é o segredo da edificação. Esse é o segredo da estrutura estar edificada. Não porque nós estamos edificados nele e nós somos bons por ter tomado essa decisão. Não, mas porque quando nós enraizamos nele, obedecemos a sua palavra, seguimos aquilo que ele nos ensinou, ele então faz morada em nós e ele fortalece essa pobre estrutura de homem que somos. Ele fortalece essa pobre carne que nós somos. E ele nos dá vida, e nos dá vida eterna através dessa raiz que nós criamos na palavra. Olha só como é interessante quando nós estamos firmados e se tornamos parte do Senhor. Nós se tornamos parte do corpo, ele habita em nós, nos sustenta, capacita a nossa estrutura, nos fixa em solo fértil e depois de estruturado, fortificado, nós então, como uma boa árvore edificada em suas raízes, começamos a frutificar. Jesus também diz em João capítulo 15, dizendo assim, ó, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estamos enraizados no Senhor Jesus Cristo, se nós não estamos enraizados na palavra do Senhor, nós estamos sem Ele. E sem Ele, Ele mesmo declarou que nada podemos fazer. Então é importante edificar a sua estrutura no Senhor Jesus Cristo. Não somente para proveito próprio, não somente para a sua edificação, mas que a sua edificação gere frutos para o reino, que a sua edificação gere frutos para a obra do Senhor Jesus Cristo. Com isso, a árvore frutificando, ela produz frutos. Os frutos que ela produz novas sementes. As novas sementes produzem novas árvores que, edificadas em Cristo, transformarão essa pequena árvore em uma grande floresta, em uma multidão fortificada em Cristo, em uma igreja que está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então nós te pedimos que você ore e peça orientação ao Senhor, ao Espírito Santo, que esta palavra permaneça em vosso coração, que você medite nesta palavra e tome forças, continue a enraizar a sua vida e edificar a sua estrutura no Senhor. Continue a conhecer a sua palavra, continue a viver em obediência à sua palavra, que os frutos virão e você então fará a obra do Senhor, assim como Ele chamou para que nós pudéssemos fazer. Neste momento, eu queria agradecer ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. Também agradeço ao pastor Pedro que nos abriu esta oportunidade para estarmos trazendo esta palavra aos irmãos. Que os irmãos possam ser edificados nesta palavra e que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, protegendo o nosso lar e nos fazendo permanecer firmes e vivemos nele, mesmo nesse momento de dificuldade que a igreja está passando perante essa situação. A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e a sua casa e o seu lar. Amém?